episódio da última temporada de Fear the Walking Dead. O que aconteceu com Morgan e com Grace que mudaram tanto? Eles ficaram aliados do grupo do mal ali agora do Padre? Por que eles mudaram isso? Eles vão continuar assim ou eles vão agora realmente lutar contra eles? O que aconteceu com a Mo, a menina que cresceu, salto temporal de 7 anos? São muitas perguntas, vários pontos para esse episódio que tem muita importância sim para a história. Eu vou explicar o porquê. Se você quer saber, a análise completa tá aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora sobre Fear the Walking Dead, mas o primeiro de análise da última temporada da série, porque o primeiro episódio já tá disponível em várias plataformas aí na internet, e hoje é dia de explicar ele por completo. Mas claro, antes de tudo, eu quero falar que essa semana agora é a última chance pra você que tem interesse em fazer uma renda extra com o YouTube, comigo, com meu auxílio ali por 3 meses na minha mentoria Dólar com o YouTube. Lá a gente vai estar nesse contato, que eu vou estar literalmente em contato em WhatsApp com a pessoa, ensinando tudo que eu aprendi nesse canal em 7 anos. Se você tem interesse em participar, estamos nas últimas vagas, cola no primeiro link que tá embaixo na descrição. E é o seguinte, começa a última temporada de Fear, primeiro episódio que tá dividindo opiniões. Só que as primeiras coisas que eu tenho pra falar desse episódio, da minha opinião, é o seguinte: temos um início sem um episódio épico. Não é um episódio épico, mas é um episódio que tem sentido e faz o básico pra história começar. Dá sim uma sensação pra várias pessoas de que andou em círculos, começou num lugar e voltou pro mesmo lugar, mas na verdade não. Tem 3 pontos muito importantes nesse episódio que provam que ele não andou em círculos. Vamos pro início, né, pra abertura, que a gente tem a continuação direta aí do que aconteceu na 7ª temporada, que foi Morgan e Madison sendo levados lá pro Padre. E dali a gente já consegue tirar um monte de respostas. Primeiro a gente vê mais de como funciona o interrogatório do Padre, como que eles lidam ali com as pessoas e tudo mais. E também vemos que Madison tem uma motivação a mais pra lutar contra eles, apesar de passar uma sensação de que ela tá do lado deles, não. E esse início, até depois, quando constrói a ideia dela presa ali por 7 anos, já dá uma explicação do porquê ela tá se rebelando, porque ela entende de fato o problema que é aquilo ali. Só que tem uma outra coisa muito importante nesse início. Durante o interrogatório a gente consegue ter uma noção sobre o paradeiro dos outros personagens que não aparecem aqui no episódio, né? O resto do grupo que estavam nos botes lá. Aqui é revelado que o Morgan entregou eles pra eles, então eles foram capturados pelo Padre também. E isso já é uma introdução para que nos próximos episódios mostrem as situações de cada personagem desses. Mas assim, no caso, né, a gente tem um primeiro episódio com foco na Mo, né, a menina que era um bebê e agora cresceu, passando por treinamento já pra ambientar o que o Padre faz com as crianças, qual que é o objetivo dele ter as crianças ali, que é de evoluir elas, tornar elas mais capazes, mas também separar ali os pais, né, dos filhos. Só que ao mesmo tempo também a motivação completa deles não é explicada nesse episódio, ainda fica o grande mistério. Só que assim, desfocando um pouquinho do Padre, a gente vê muito na questão da Mo, que ela tem traumas que afetam ela precisa mostrar que mesmo sendo muito nova, ela consegue ser acima, e é algo que ela não tá conseguindo pelo bloqueio do passado que ela tem, e o episódio serve pra tirar esse bloqueio do passado. Lá no final a gente tem a prova disso. Só que mais, voltando pro Padre, a gente tem a primeira ambientação desse grupo, foi anos aí sendo falado na série. A gente vê que é um forte, a gente vê que é uma base organizada e sustentável, que é um princípio muito parecido com algumas coisas que a gente já viu no universo, né, que é de manter o ideal dali. Eles têm uma personificação do líder, tipo, a pessoa tentou matar o Padre, tentou acabar com o Padre. Tem a pessoa que lidera, a pessoa que manda por trás, que o episódio não apresenta ainda, e que fica nesse negócio. Talvez vai demorar uns bons episódios pra gente descobrir quem é o verdadeiro líder. E é claro que por meio da Mo, a gente tem finalmente a conexão com a Madison, que literalmente ficou sendo presa, ficou tendo uma vida completamente desumana, que literalmente transforma ela em uma pessoa que prefere morrer do que tá passando por isso. Inclusive o nome dela lá, né, agora chama Lark, que é só o finalzinho de Clark, né, o sobrenome dela. Só que um ponto interessante é, aqui pelos diálogos, né, com a menina lá, que é meio que a tutora da Mo, a gente consegue entender um pouco mais sobre o que a Madison fez, que ela matou vários. O episódio vai apresentando fragmentos do que aconteceu no período que não foi mostrado, ali nos 7 anos, naquela época que Morgan e Madison chegaram, que realmente eles conseguiram tentar resgatar a Mo, conseguiram fugir com ela lá. A Madison matou várias pessoas e por isso ela é considerada uma grande inimiga, por isso que ela tá presa lá. Mas aí a gente tem a conexão dela com a Madison, que abre o mundo pra menina finalmente, pra ela entender quem ela é, de onde
ela veio, que gera um início à fuga, que assim, tem um caráter meio duvidoso em algumas cenas, devo admitir. Por exemplo, a Madison derrubando esses dois guardas com o martelo, né? Ela só bate pelas pernas, os dois já desmaiaram. Tudo bem, pode acontecer. Sinto uma forçada de barra bem de leve nessa cena, mas no geral, a cena me prende de fuga. O que não me prende e me dá uma agonia é o corte abrupto. Porque, tipo, se lá no início, com Morgan e Madison, lá dos anos atrás, não mostraram como eles fugiram de toda aquela estrutura com a Mo como bebê, aqui também não mostra como ela fugiu, lascada do jeito que ela tava, de toda aquela estrutura de novo, porque ela tava naquela cela, que era no subterrâneo, ainda tinha mais um monte de coisa, tinha muro, aqui só mostra que fugiram. E assim, o roteiro começa a andar pra um rumo que dá uma frustraçãozinha, porque você assiste com a expectativa de que a Mo agora quer saber do novo mundo. Ela quer apoiar esse negócio de fugir, porque é algo bom, mas de cara, a menina começa a se provar um pouco chata. A interação dela começa a gerar uma raiva você assistir ela. Só que aí eu devo considerar a maior surpresa com a chegada do Morgan. A ambientação dele como uma pessoa completamente diferente do que a gente imagina pelos trailers. Um Morgan que trabalha pro Padre. Um Morgan que simplesmente acredita no princípio de que a Mo tem que ficar com o Padre. Que é talvez a parte que mais surpreende e faz algumas pessoas não entenderem. Tipo, o cara que dá a impressão que ele seria a principal pessoa em acreditar nessa fuga e tudo mais, ele é a principal pessoa que é contra isso. Ele vai contra a meta. Ele quer devolver a filha dele de volta. De início, quando eu assisti isso, eu fiquei preocupado com o roteiro. Eu falei, rapaz, eles precisam dar uma motivação muito importante pra isso. Mas a gente vai conseguindo entender. Tipo, a história vai trazendo pra gente uma sensação de antagonismo pro Morgan. Ele como o vilão do momento aqui, pelo menos um pouquinho. E a Madison como a pessoa ali que tá fazendo um negócio certo, a heroína. Ela que em alguns pontos você torce pra ela. Só que aí o episódio vai fazendo a gente mesclar nesse entendimento. Porque assim, a gente começa toda a jornada pro Morgan entregar ela pro Padre com essa ambientação interessante de pântano, mata e tal. Só que à medida que a gente vai andando, a gente vai vendo essa motivação do Morgan de entregar ela pro Padre, que o Padre tá certo, a gente vai percebendo o quanto ele mudou. E mudou muito. Dá uma ideia de que nesses 7 anos ele perdeu aquele princípio de juntar todos e construir um mundo melhor num lugar tranquilo e passou a apenas aceitar o fato de vamos sobreviver. Se é assim que tem que sobreviver, vamos aceitar. É um Morgan bem diferente. Mas aí aqui nas conversas a gente vai conhecendo alguns detalhes da história. Aqui a gente consegue um mistério pra pensar sobre o resto da temporada, que é sobre o Strand. O Morgan fala pra Madison que quando capturaram, né, as pessoas lá nas jangadas, que a gente viu que eles estavam na 7ª temporada, o Strand não estava mais com eles. Ele sumiu, simplesmente. Ninguém sabe mais qual que é o paradeiro do Strand depois disso, que dá uma ideia de que vai demorar alguns episódios pra gente ver qual que é o real paradeiro e que ele pode acabar vindo como um elemento surpresa. Tomara que finalmente mudem, né, o padrão dele de vilão do bem, vilão do bem. E o cara realmente tenha uma evolução. Só que aí eu tenho que falar disso aqui, né, voltando no episódio. A gente tem algumas referências ao que vai vir pela frente, inclusive ao passado do Morgan e coisas que se ligam da época com o Rick, com a Mo, né, descobrindo as escritas na parede que o Morgan fez. Dwayne, aqui a gente já tem o nome do filho do Morgan, né, lá do passado, do início de The Walking Dead. Aqui nós temos também Jenny, a esposa do Morgan, né, a esposa original lá do início também. E por fim nós temos King County, que é justamente a cidade, o lugar, justamente onde ele foi parar, onde ele encontrou e conheceu o Rick lá no primeiro episódio de The Walking Dead. Isso já dá um teaser pra gente do episódio que vai vir aí, né, que é o 4, que vai mostrar o Morgan voltando lá. Vai mostrar o Morgan indo lá pra quebrar algo que prende ele ao passado. Só que um ponto interessante é o fato dele ter feito aquelas escritas no barco lá. Porque a ideia que é trazida aqui é que o Morgan fez essas escritas na época lá, que ele foi com a Madison tentar salvar ela como bebê, e deve ter surtado igual na época da 3ª temporada de The Walking Dead, quando o Rick encontrou ele. Que ele surta e começa a escrever coisas nas paredes muito loucas. Então é o primeiro teaser que eles dão, que ele tem algo lá do passado, bem do passado, que prende ele. Mas claro, né, que voltando pro episódio, a gente tem um ponto crucial, que é o desbloqueio das memórias da Mo. A voz da Grace no radinho, que eles sempre colocavam no ouvido da bebê, servindo pra desbloquear algumas coisas sobre a época que ela tava ali. E é aí que começa a importância do episódio, você presta atenção aqui. A gente começa a ver mais fragmentos da história, do que ele fez na época, quando eles escaparam lá do Padre, e a gente entende que faltou opções. Literalmente essa situação que eles criam aqui, que eles estão sem opções, é pra repetir o que aconteceu no passado, só que na época a única forma do Morgan salvar a vida dele e da Mo era se entregando para o Padre. Literalmente o episódio explica pra gente que o Morgan se alinhou com o grupo, e a Grace também, que já entra ela, porque não tinha opções. Eles chegaram num limite que não tinha como fazer pra poder
poder proteger a vida da menina. Só que assim, o momento dos dois aqui dá um pouquinho de tristeza e uma agonia em quem assiste, principalmente porque dá uma sensação de que eles estão desapegados do princípio mãe e pai. Justamente por serem pais adotivos, passa uma ideia de que eles estão sendo os estranhos, que estão cumprindo os pedidos dos pais dela pra deixarem ela a salvo, pra viverem a vida deles também tranquilamente sobrevivendo. Só que logo ali no finalzinho a gente começa a entender que tem o lado sentimental, o lado que vai mover eles a mudarem de ideia de fato, que é justamente quando o pessoal do padre chega ali pra capturar de novo. Aqui finalmente temos um motivo pro Morgan lutar contra eles, que é ele perdendo sua liberdade. A mulher lá, né, garantindo de que ele não vai estar mais trabalhando normalmente pra eles, ele sendo pego, o que já dá uma ideia de que agora sim, finalmente o Morgan vai lutar contra ele. E claro, a gente tem o grande fechamento com a Mo matando o zumbi pra sacramentar toda a mudança que vai acontecer aqui. Final que prova pra gente que ela quebrou todas as barreiras do passado que atrapalhavam ela ali. E daí a gente chega à conclusão sobre o que é esse primeiro episódio de Fear the Walking Dead. No geral, na minha opinião, a gente tem um episódio bom, nada ótimo, mas também nada ruim, que tem um propósito de apresentar como eles estão 7 anos depois, dá a sensação de ir e voltar pro mesmo lugar, mas essa jornada é pra mudar os 3 principais personagens desse episódio, Morgan, Mo e Madison. Esse episódio é pra que os 3 agora tenham as motivações que precisam pra lutar contra o padre, já que no início não tinha como eles fazerem isso. O Morgan agora sendo pego por eles, ele vai lutar contra eles de qualquer forma. Ele vai se arrepender completamente de ter entregue amor, porque ele não vai continuar trabalhando livremente. A Madison agora volta a ser presa do mesmo jeito que ela tava, mas agora o Morgan, que tá mudado lá fora, sabe que ele tem uma aliada ali dentro que ele pode resgatar pra trabalhar junto com ele. E a Mo, por mais que no final do episódio parece que agora ela vai querer crescer como soldada do padre e tudo mais porque matou o zumbi, essa jornada ali fora fez ela perceber o quão mal é a questão do padre e o quão pode ser ruim ela querer ficar ali. E isso aqui dá uma liberdade a mais pra ela, pra não ter que ficar ali presa dentro com eles. E deixou muito na cara que ela vai lutar contra o padre no resto da temporada. Te garanto que isso vai acontecer. E esse foi o motivo de toda a jornada desse episódio. Apresentar como estão, transformar a situação dos personagens pra que, enfim, agora todos possam lutar juntos contra o grande inimigo. Por isso, considero um episódio bom. Mas claro, quero que você coloque nos comentários qual que é a sua opinião, o que você acha sobre esse episódio, se você entendeu o propósito. Deixa esse like também que é muito importante, né? Logo tem a análise do trailer do episódio 2 que já saiu. Se inscreva no canal que a gente vai continuar analisando tudo. E no mais é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!